Muito bem, quero dar continuidade ao capítulo 7 do nosso livro de História. Na última videoaula eu falei sobre os iluministas, no caso Voltaire, Montesquieu e Rousseau, e ficou faltando o restante desse vídeo. Então assista e daremos continuidade assim a este conteúdo. Jean-Jacques Rousseau nasceu em Genebra, na Suíça, em 1712. Aos 16 anos, tornou-se o protegido de Madame de Warren. Aos 30, mudou-se para Paris como professor de música. Colaborou com a famosa enciclopédia de Diderot e d'Alembert no Verbete Musica. E aos 38, conquistou o prêmio da Academia de Dijon com seu Discurso sobre as Ciências e as Artes. Publicou vários livros, entre eles O Contrato Social, que inspirou a Revolução Francesa, e Emílio, considerado uma das obras mais revolucionárias da moderna pedagogia por suas ideias radicais, que desagradavam tanto à Igreja quanto a outros filósofos, como Voltaire, por exemplo. Rousseau fugiu para a Inglaterra, abrigado por David Hume. Dedicou seus últimos tempos à autobiografia Confissões, falecendo aos 66 anos em Hermenonville, na França. A ti me dirijo, mãe amorosa e prudente, que soubeste te apartar da estrada trilhada. Assim registra o prefácio do livro Emílio ou da Educação, inspirador de Pestalozzi e da Escola Nova, escrito por Rousseau sob forma de romance. Emílio consiste em um tratado pedagógico que une política, educação e ética, orientando pais e mestres sobre como educar naturalmente o homem ideal. O jovem Emílio, filho de um homem rico, é educado por um preceptor no convívio com a natureza, protegido dos constrangimentos sociais. Com um pé no romantismo, outro no imaginário iluminista, o texto russoniano revela a crença na educação reformadora como ponte para as transformações sociais. Emílio é o representante da espécie humana em seu potencial de virtude, educado para viver bem consigo, com sua futura companheira Sofia e com os outros, em uma sociedade livre e democrática. Lançado em 1762, o livro tornou-se um paradigma da educação no século XVIII. Contrapunha-se a visão elitista da educação como privilégio, afirmando ser um direito de todos, e criticava a pedagogia jesuíta, rígida, punitiva, mera transmissora hierárquica de conhecimentos memorizados, que tratava as crianças como adultos em miniatura. Com sua visão naturalista do mundo, baseado nas lições da natureza, Rousseau foi uma espécie de descobridor da infância, o primeiro a entender a infância como uma forma particular de ser humano, diferente da idade adulta. O aprendizado era conduzido pelos interesses do próprio aprendiz, em uma educação de dificuldades progressivas, lúdicas e interativas, que evoluíam naturalmente dos sentidos ao espírito. Se por um lado Rousseau identificava as especificidades do ser infantil, por outro, projetava o homem do amanhã, delimitando claramente a fronteira entre o homem da natureza e o homem civil. O homem da natureza, foco de Rousseau, era um ser livre, espontâneo, natural. Já o civil, mascarado, degenerado pelas instituições e vigiado pelo social. Daí a necessidade de investir profundamente nesse homem da natureza, ou natural, buscando na criança a criança, com suas maneiras próprias de olhar e de sentir, sem perturbar a maturação exigida pela ordem do tempo, tampouco tentando substituir o olhar infantil pela razão adulta, tudo para fundamentar um forte lastro na virtude original. Segundo Carlota Boto, autora do livro A Escola do Homem Novo, Rousseau preconiza o primado do coração humano, desconfiando da exclusividade da razão tão em vigência na época. Para Carlota, Emílio é antes de mais nada uma obra que fala de afeto, pautando a criança pela emoção e fundindo sentimento com pensamento. O resultado, inevitavelmente, conduziria ao amor pelo conhecimento. Rousseau explica: não se trata mais de ensinar-lhes as ciências, mas de dar-lhes o gosto para amá-las e os métodos para aprendê-las, quando esse gosto estiver suficientemente desenvolvido. Esse é com certeza um princípio fundamental de toda boa educação. A primeira frase do livro Emílio já revela as duas grandes premissas que moveram Rousseau. Tudo é bom quando sai das mãos do autor das coisas.
tudo degenera nas mãos do homem. Para Rousseau, o homem nasce bom, mas a sociedade, a vida cosmopolita, as instituições sociais, a civilização, enfim, o corrompem, mexendo, alterando, mutilando, tornando artificial tudo que é natural, sufocando a bondade do homem e manipulando a sua mente. Como evitar isso? Como formar um homem que conserve as suas virtudes, a sua liberdade, a sua autonomia, a sua compaixão com as desigualdades criadas pelo próprio homem? Segundo Rousseau, fortalecendo de tal maneira a sua formação na infância e na adolescência, que à medida que vai crescendo, se consolide nele um homem total, incorruptível, forte no físico, forte no espírito, no intelecto, na razão e no sentimento. Saindo de minhas mãos, ele não será, concordo, nem magistrado, nem soldado, nem padre. Será primeiramente um homem. Rousseau visava ensinar ao homem o seu estado de arte como homem, formando no jovem, como ele escreveu, o coração, o juízo e o espírito, ensinando ao aluno muito mais do que uma profissão. Que se destine meu aluno à carreira militar, à eclesiástica ou à advocacia, pouco me importa. Antes da vocação dos pais, a natureza chama-o para a vida humana. Viver é o ofício que lhe quero ensinar. E para usufruir da felicidade da vida, Rousseau dividiu a existência e o livro de Emílio em 5 fases. Lactância, até 2 anos. Infância, de 2 a 12. A adolescência, de 12 a 15. Mocidade, de 15 a 20. E o início da vida adulta, de 20 a 25. Dos 5 livros de Emílio, os 4 primeiros tratam da educação do menino e o último da menina Sofia. Rousseau considerava o período do nascimento até os 12 anos o mais delicado, já que nele é que tendem a surgir os desvios. É por isso que a educação, nesse momento, a chamada educação primeira, deveria ser negativa, isto é, não ensinar novos saberes, apenas manter, conservar, fortalecer as qualidades morais nascidas com a criança. Segundo Rousseau, a educação negativa consiste não em ensinar a virtude ou a verdade, mas em preservar o coração do vício e o espírito do erro. Nesse período, o mestre interfere o menos possível, muito mais estimulando bons sentimentos e o usufruto dos sentidos na busca da experiência do que se impondo positivo com novos ensinamentos acadêmicos, muito mais não fazendo que fazendo. Daí a expressão negativa. Para Rousseau, não se deve apresentar à criança ideias complexas e abstratas antes do desenvolvimento da razão, porque na infância, segundo ele, a razão dorme. Assim, a primeira etapa, quando a criança tem necessidades mais físicas, deve ser voltada a cuidar do corpo e do aperfeiçoamento dos sentidos, longe de punições. Tudo que a criança aprende nessa primeira fase deve vir ludicamente do olhar, tocar, ouvir, sentir, provar. Exercer os sentidos, diz Rousseau. Não é somente fazer uso deles, é aprender a bem julgar por eles, é aprender, por assim dizer, a sentir. Para Rousseau, aprende-se na vida com 3 mestres: com a natureza, com as coisas e com as pessoas. Só no início da adolescência, quando a razão começa a surgir, é que as pessoas, e não mais apenas a natureza e as coisas, passam a ter importância no processo educativo. Só então os livros e as operações abstratas são apreciados. E Emílio, enfim, pode vir a se completar como adulto e homem total da utopia de Rousseau. Assim, seu corpo e seu espírito se exercitam ao mesmo tempo. Quanto mais se faz forte e robusto, mais se torna sensato e judicioso. É o meio de ter um dia aquilo que julgam incompatível e que quase todos os grandes homens reuniram em si: a força do corpo e da alma, a razão de um sábio e o vigor de um atleta. Muito bem, então este foi o pensamento de Rousseau retratado nesse vídeo. E agora iremos continuar com essas ideias de Rousseau, de Voltaire e de Montesquieu, que geraram, consequências de desenvolvimento para a humanidade. Por exemplo, no continente americano, o pensamento de Rousseau vai ajudar o movimento de independência das 13 colônias na América do Norte e também principalmente aí a da Conjuração Baiana no Brasil.
A enciclopédia. No início do vídeo anterior, eu apresentei uma enciclopédia, a Wikipédia, que é desenvolvida por todos aqueles que voluntariamente se interessam em acrescentar conhecimento. É um software livre e a enciclopédia ela teve a sua primeira edição, na realidade, em 1713 a 1784. Foi uma obra composta de 35 volumes e 2.885 ilustrações e organizada pelo filósofo Denis Diderot e pelo matemático Jean d'Alembert, de 1717 a 1783. Então vejamos que foi concedida e elaborada para ser uma síntese do saber acumulado e, ao mesmo tempo, um poderoso instrumento de sua divulgação. Embora, na época, o número de leitores fosse proporcionalmente muito menor do que o de hoje, claro e evidentemente, essa obra ela foi um sucesso de vendas. E conforme uma pesquisa por um historiador diz que os editores eles conseguiam uma fortuna com um investimento inicial de 70 mil libras e tendo um lucro chegando aí perto de 2,5 milhões de libras. Percebo que o sucesso dela foi tamanho, foi enorme na época em que foi lançado. A correlação entre o iluminismo e a economia. Voltando um pouco aqui sobre a enciclopédia, ela vai sediar, ela vai conter os pensamentos desses pensadores que a gente mencionou agora há pouco e outros tantos conhecimentos da dita ciência de então. Por isso que a enciclopédia ela foi um vetor de super importância para a democratização cada vez mais do conhecimento da época. E, consequentemente, esses pensamentos eles não ficaram apenas na teoria, eles tiveram correlação com áreas do desenvolvimento humano. A economia é uma delas. A Revolução Intelectual Iluminista ela atacou também o mercantilismo, que era a forma de economia, era o sistema econômico da época. E os primeiros a atacar esse sistema econômico foram os fisiocratas. Os fisiocratas eram aqueles em que a única fonte de toda a riqueza era a terra e a agricultura era a principal atividade econômica. Então os fisiocratas eles sustentavam essa tese, essa ideia de que a riqueza vem da terra e a agricultura como principal economia para o desenvolvimento de uma certa sociedade. Então esse é o pensamento do Fisiocrata ou dos fisiocratas. E François Quesnay é um dos maiores representantes da época desse grupo dos fisiocratas. Para ele, a lei mais importante do organismo econômico é a lei da oferta e da procura. E essa lei ainda hoje é verificável. Quando um produto é muito ofertado no mercado, o valor dele tende a diminuir. Quando há uma escassez daquele produto, o valor dele, o preço dele aumenta. Então esta é a lei da oferta e da procura em linhas gerais. E para ele ainda o Estado deveria restringir-se a incentivar o progresso e a eliminar as regulamentações mercantilistas. No mercantilismo, o Estado é o maior provedor, é o maior promotor. O Estado ele intervém diretamente na economia. E aqui para o Quesnay, ele diz, não, o Estado não pode ser esse interventor de carteirinha, ele deve apenas restringir e incentivar o progresso e tirar todo e qualquer tipo de regulamentação, eliminar qualquer tipo de barreiras mercantilistas. Então esse é o pensamento de François Quesnay, que é um dos principais representantes aí do liberalismo. Adam Smith, ele é considerado por muito como o fundador da ciência econômica, é o conhecido pai do liberalismo econômico, e em a sua obra A Riqueza das Nações, ele vai dizer que o trabalho é que cria a riqueza, e não a terra, e não o comércio mercantilista e nem muito menos a agricultura fisiocrata. Então ele vai criticar tanto a fisiocracia como o mercantilismo na sua obra A Riqueza das Nações. Para ele, do que vale ter terra, do que vale ter esses parâmetros fisiocrata,
se não tiver um trabalho organizado, efetivo para gerar essa riqueza. Mas, por isso ele vai trabalhar com essa ideia. Então, o valor do trabalho seria determinado pela lei da oferta e da procura para Smith, e ele também trabalha aí sobre a mão invisível. O que seria essa mão invisível? Não seria mais aquela ação do governo diretamente agindo na economia, porém seria a própria lei do mercado e que teria essa atuação. Então, quem vai estar com a mão sobre a economia vai ser as leis do mercado. Então, essa mão invisível do mercado conduziria ao progresso em que fosse necessária a mão pesada do Estado. Então, ele traz justamente uma exclusão dessa intervenção do Estado para deixar a liberdade econômica, os empresários trabalharem e obedecendo apenas às leis do mercado, e principalmente essa lei da oferta e da procura, que é a mão invisível e essas leis do mercado, que geraria progresso. Ou seja, o Estado estava sendo um bloqueio, estava sendo um obstáculo ao desenvolvimento econômico para Adam Smith. E aí a não intervenção do Estado e sim a livre concorrência entre indivíduo, empresas e nações vai constituir os dois postulados básicos do liberalismo econômico. A atuação do governo atual caminha mais para o liberalismo econômico, quando a gente percebe que há ações governamentais de privatização de alguns entes estatais, ou seja, deixar que a economia esteja com uma livre concorrência ao invés de ter a atuação do Estado. O Estado deve participar o mínimo possível. Na realidade, essa é mais a premissa do neoliberalismo, o Estado mínimo. Sendo que Adam Smith, deixa eu voltar aqui um pouco, ver se tem um vídeo. Adam Smith nasceu em Kirkcaldy, perto de Edimburgo, na Escócia, em 1723. Filho de um fiscal da alfândega e de sua segunda esposa, e viveu até os 67 anos. Conhecido como o pai da economia moderna e o mais importante teórico do liberalismo econômico, graduou-se em humanidades aos 17 anos na Universidade de Glasgow, centro do iluminismo escocês, e pós-graduou-se em filosofia em Oxford, estabelecendo-se como conferencista de ética em Edimburgo. Aos 27 anos, de volta à Universidade de Glasgow, agora como professor, lecionou lógica e depois filosofia moral, isto é, teologia, ética, jurisprudência e economia política. Aos 35 anos, tornou-se reitor. No seu círculo de amizades, convivia tanto com James Watt, engenheiro escocês que viabilizou a máquina a vapor, propulsora da Revolução Industrial, como com David Hume, filósofo escocês, ou ainda com os experientes mercadores do comércio colonial, que o atualizavam sobre economia na prática. Em 1759, Smith publicou seu primeiro livro, A Teoria dos Sentimentos Morais, sobre a natureza humana, suas paixões, seu egoísmo. Para ele, os homens possuíam uma voz interior, com sentido moral, que os aconselhava sobre seus atos. Convidado a ser tutor do Duque de Buccleuch no ano de 1763, Smith levou-o a estudar em Toulouse, Genebra, Londres e Paris, onde conheceu os iluministas e suas ideias de liberdade, que inspirariam a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. Depois de frequentar os cafés literários de Paris, onde os iluministas divulgavam suas teses, Smith retorna à sua cidadezinha, contaminado por Voltaire, que defendia todas as liberdades de pensamento, da imprensa, de religião e também liberdade da economia. Por quase 10 anos, Smith investigou as causas e a natureza da riqueza dos países, origem do seu livro A Riqueza das Nações, que acabou publicado em 1776. Sua obra cumpriu o papel ideológico de respaldar o combate aos privilégios e restrições, que caracterizavam as políticas mercantilistas da monarquia de então. Enquanto os mercantilistas diziam que a riqueza de uma nação é o quanto de dinheiro ela possui, Smith retrucava que a verdadeira riqueza de uma nação vem do trabalho e do fluxo de mercadorias e serviços que ele produz. Smith dizia mais
que a capacidade nacional de produzir se baseia em duas coisas. Uma, na divisão do trabalho em muitas pequenas tarefas feitas por especialistas, e duas, na acumulação do capital. Smith afirmava também que a riqueza não vinha só da herança, como pensavam os aristocratas, mas que podia ser produzida e não apenas pela agricultura, como acreditavam os proprietários rurais, porém por uma nova atividade, a recente indústria. Smith causou frisson com a sua tese de que o bom coração ou a simpatia do ser humano pelo bem-estar dos outros não eram assim tão altruístas. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos próprios interesses. Apelamos não à sua generosidade, mas ao seu amor próprio, pois nunca os comoveremos pelas nossas necessidades, mas pelas vantagens que eles podem obter. Ele afirmava que tudo funciona melhor em um ambiente onde o homem tem liberdade para empreender, movido por uma espécie de mão invisível que o empurra naturalmente ao lado certo. Mão invisível que os franceses chamavam de laissez-faire, traduzindo, deixa fazer. Se há um produto em abundância, o preço baixa, dizia Smith. Por outro lado, se um produto é raro e difícil de encontrar, o preço sobe e as pessoas se dispõem a pagá-lo. É aí que entra a mão invisível, apontando ao empresário o caminho onde investir para lucrar, ao mesmo tempo em que faz o bem. Vale dizer, só obterá lucro quem melhor servir a sociedade. Vencer a concorrência não requer apenas a venda pelo menor preço, mas também a criatividade, as invenções que aperfeiçoam os produtos, os serviços e as artes. Smith defendia a livre competição e a não interferência do Estado no mundo dos negócios. Ao Estado, ele dizia, cabe manter a ordem, proteger o patrimônio, construir obras de infraestrutura e cuidar da educação. Todo indivíduo está continuamente se esforçando para achar o emprego mais vantajoso para o capital que possa comandar. É sua própria vantagem, de fato, e não a da sociedade, que ele tem em vista. Mas o estudo de sua própria vantagem, naturalmente, ou melhor, necessariamente, leva-o a preferir aquele emprego que é mais vantajoso para a sociedade. Ao longo do século XX, o pensamento econômico teve duas correntes principais.